Crianças. Amém? Vamos orar ao Senhor, queridos, para que a palavra do Senhor fale conosco neste culto de hoje. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, te apresentar esse momento, Senhor Deus, para que possamos mergulhar na tua palavra, Senhor, nessa noite, que possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Toda dispersão, Pai, que possa haver em nossa mente, Senhor Deus, toda a preocupação que nos afasta de estarmos inteiros aqui nesse momento, atenciosos à Tua Palavra, Senhor Deus, toda dispersão venha dar lugar, Senhor Deus, à ação do Teu Espírito, Senhor. Aquilo que nos preocupa, o dia de amanhã, a Tua Palavra nos ensina que o amanhã pertence ao Senhor. Por isso queremos dedicar esse hoje para Ti, Senhor Deus, para ouvir, obedecer e nos dobrar a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que eu tenho para ministrar hoje, ela é uma continuação de semana passada, que eu acabei, não deu tempo de falar toda a palavra semana passada, então ela é uma continuação da semana passada, o tema é um pouco parecido, né? Mas Deus quer continuar falando conosco, através da mensagem de semana passada. Então, quem porventura não assistiu o culto semana passada, não estava aqui, ou não assistiu na live, assista o culto semana passada, a ministração, e seja abençoado. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Peço que as crianças façam silêncio. Crianças aqui na frente. Temos o berçário também para as mãezinhas com bebês até 3 anos e 11 meses e 29 dias. Temos o berçário lá atrás. Marcos capítulo 10, versículo 46. Amém? Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Então essa passagem bíblica é muito conhecida, irmãos. E esse cego, ele é muito conhecido. Quem não ouviu falar do cego Bartimeu? Ou o cego de Jericó? A história de Bartimeu, ela é muito conhecida porque ele foi um homem que teve ousadia. Eu queria falar um pouquinho sobre a vida de Bartimeu, o posicionamento de Bartimeu, aquilo que fez com que ele alcançasse aquilo que ele tanto necessitava. Primeiramente, Bartimeu não era necessariamente o nome dele. A Bíblia não fala o nome dele. Quem sabe até fosse o nome dele. Mas Bartimeu é mais uma expressão do que um nome. Bar, no aramaico, era como se fosse, no nosso português, filho. Roberto de Matos Filho, ou Júnior do americano, né? Então Bar é filho. Então Bartimeu é filho de Timeu. Então sempre quando tem Bar no Novo Testamento, que está escrito em aramaico, ali dos evangelhos para frente, fala de filho. Assim como também no Antigo Testamento, no hebraico é Ben. Quando tem Ben na frente, fala sobre filho. E também, uma curiosidade, o árabe é o Bin. Então, Bin Laden é o filho de Laden. Entendeu? Então, são prefixos que determinam que a pessoa... Você nunca mais vai esquecer disso, tá? Quantos imaginaram uma torre com um avião batendo agora? Todos. Então, são prefixos que dão um nome. Então, Bartimeu
é filho de Timeu. Jesus, ele já estava num período, vamos dizer assim, famoso do seu ministério, onde as suas curas, onde os seus milagres, eles já se propagavam de ouvido em ouvido. Já se passava de boca a boca aquilo que Jesus tinha feito. Então ele já era conhecido. Onde Jesus chegava, uma multidão aglomerava e começavam a querer ouvi-lo, querer receber a cura, geralmente receber algum benefício de Jesus. Poucos eram aqueles que realmente seguiam Jesus, se tornavam seus discípulos. Tanto é que lá no finalzinho dos evangelhos, lá no começo de Atos, na realidade, nós vemos ali 120 pessoas reunidas numa sala, num cenáculo. Eles estavam ali orando, esperando a promessa do Espírito Santo, que Jesus falou que ia enviar. Então, das multidões que seguiam Jesus, 120 ficaram firmes em oração, aguardando. Então, as multidões, elas queriam se beneficiar daquilo que Jesus tinha para dar. Os milagres, as multiplicações, as curas, tudo isso se espalhava as notícias. E as pessoas queriam ver quem era Jesus. Mas embora Jesus andasse no meio de multidões, embora Jesus estava no meio do povo, o povo que se apertava para ver Jesus, ele conseguia detectar na multidão pessoas sedentas a ter um compromisso com ele. Pessoas sedentas para receber algo especial dele. Jesus conseguia detectar isso. Aconteceu isso com Zaqueu, aconteceu isso com a mulher do fluxo de sangue. Todos espremiam Jesus, até os discípulos diziam: mestre, mas todos estão te espremendo aqui, como é que você fala, alguém me tocou? Porque alguém tocou de uma forma diferente. E assim aquela mulher do fluxo de sangue recebeu a cura dela. E aqui com o nosso amigo Bartimeu, não foi diferente. Aquela multidão apertava Jesus, mas Jesus deu uma atenção toda especial para aquela ocasião tão especial. E assim como muitas pessoas que ouviam falar de Jesus, com certeza também o cego Bartimeu, ele ouviu falar que havia um Jesus que curava, que fazia milagres. Ele ouviu falar de um homem poderoso, um homem que transforma a vida das pessoas, um homem todo especial, que o seu toque é todo especial. E quando aquele homem ouviu falar que ele estava se aproximando, eu creio que o coração dele ficou totalmente alegre e totalmente ansioso por ter um encontro com esse Jesus tão poderoso. Versículo 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem era cego, irmãos. Aquele irmão não conseguia ver Jesus. Mas aquilo que ele tinha de recursos, que era a sua voz, ele chamava a atenção de Jesus. Ele não tinha vergonha, porque ele sabia que naquele momento, onde Jesus passava na sua cidade, em Jericó, e era a última vez que ele passaria em Jericó, ele não quis perder essa oportunidade. E ele começou a clamar. Ele começou a chamar a atenção de Jesus. E ele chama para Jesus algo que evidencia que ele sabia com quem ele estava falando. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa expressão, irmãos, ela pode parecer um pouco normal para nós, porque nós conhecemos bem essa história. Essa frase de Bartimeu, ela é muito conhecida.
Tem muitas canções que usam essa frase, canções lindas, e às vezes nós caímos na normalidade de achar que é mais uma frase ou mais um atributo de Jesus, com que ele, como se estivesse chamando ele de Rabi, que é mestre, Senhor, enfim, mas é algo muito mais profundo. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, pode deixar aqui nessa passagem, nós vamos ler novamente, bota aí o dedo, uma fitinha, um papel, para não perder, e vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 7. Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 16. Quanto a você, a sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Essa passagem aqui, esse texto, esse versículo 16, o Senhor disse a Natã para dizer para Davi. Vou ler novamente, vai ficar mais fácil de entender agora. O Senhor disse para Natã falar para Davi: quanto a você, Davi, a sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Então Deus falou para Davi que o reino de Davi, ele seria um reino eterno. Então, a sucessão do trono de Davi, ela continuaria em Cristo Jesus. Porque Cristo, ele é da descendência de Davi. Então, em outras palavras aqui, o cego Bartimeu, ele está declarando que Jesus, ele é a semente, ele é a raiz que vem de Davi, ele é a continuação do reinado eterno. Então ele está declarando que Jesus é o Messias. Então ele não apenas estava buscando uma cura, ele entendia quem era Jesus. E para falar um pouquinho mais sobre isso, vamos abrir em Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, um evangelho depois de Marcos. Agora as palavras do anjo Gabriel, quando ele vai até Maria, mãe de Jesus. Lucas 1, versículo 30. Mas o anjo lhe disse: não tenhas medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, ele porá o nome de Jesus, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Aleluia! Jesus é a descendência de Davi, o herdeiro do trono, de um trono eterno. Eterno. E Jesus também é descendente de Davi, segundo a carne. Maria, mãe de Jesus, ela era da família da linhagem de Davi. E José, o pai de criação de Jesus, também era da linhagem de José. Então, tanto pela linhagem do seu pai de criação como da sua mãe
Jesus é da linhagem de Davi. Então o Bartimeu aqui, ele sabia realmente quem era Jesus. Não era apenas um encontro onde ele receberia uma cura. Ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias. É muito importante entendermos que essa questão, ela não é só uma questão de conhecimento, é uma questão de confissão. O motivo principal, é claro que foi por nosso pecado que Jesus morreu, mas o motivo principal que os judeus se iraram com Jesus, ao ponto de levá-lo até a cruz, foi pelo fato de ele se declarar filho de Deus, de ele se declarar o Messias. E depois de 2000 anos, isso continua ainda. Aqueles que são judeus, de religião judaica mesmo, ainda estão aguardando o Messias. Para nós cristãos, Jesus já veio como Messias e voltará uma segunda vez. Mas para os judeus, Jesus não veio ainda. O Messias não veio ainda. Então, o que o cego Bartimeu fez foi uma declaração de fé, reconhecendo que Jesus era o Messias. Versículo 48. Volte agora para Marcos. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, ele não estava se importando com o que as pessoas estavam achando dele. Ele não estava se importando com a opinião dos outros, com aqueles que mandavam ele ficar quieto. Ele tinha um foco, ele tinha uma missão a cumprir. Chegar até Jesus, receber uma palavra de Jesus, receber um toque de Jesus, receber a cura de Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus e não olhar para aqueles que estão ao nosso redor, que tentam abafar a nossa fé, aqueles que tentam matar a nossa fé, nos chamando, quem sabe, de fanáticos. Tu só vai na igreja, não dá mais bola para a família. Isso geralmente é mentira. Se você realmente não dá bola para a sua família, você está errado. Mas geralmente as pessoas falam isso, não é para que você vá... Está falhando o microfone, né, gente? Tá, né? Então acho que vou usar o de mão. Tá, dá para entender, irmãos? Pessoal da live, dá um ok. Se estiver ruim de entender, só fala que daí eu troco. Tá bom? Alguém fica ligado no chat ali? Só ver se está ruim de entender. Porque aqui vocês conseguem ouvir a minha voz. Lá não consegue, né? Então, muitas vezes, essas pessoas, elas nos colocam esse peso que não pensa na família. Não é pelo simples fato de você não estar visitando a família. É pelo fato de estar incomodada que você está buscando a Jesus. Meu irmão, não olha para trás. Não olha para a voz daquele que quer roubar a tua fé, desanimar a tua caminhada. Olhe para Jesus. E cada vez mais grite mais alto que Ele é o Filho de Davi, que Ele é o Messias, que Ele é o teu Salvador. Muitas vezes nos intimidamos e não declaramos a nossa fé em Cristo. Precisamos sim declarar a nossa fé na nossa família, nosso trabalho, na nossa vizinhança. Eles precisam saber que Jesus é o nosso Salvador. Não podemos nos intimidar, não podemos deixar de declarar essa verdade. Bartimeu, ele não teve medo. Eles mandavam ele calar a boca, fica quieto, Bartimeu, para de falar, mas ele falava mais alto ainda, porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia no que Jesus podia fazer na vida dele. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se,
Ele está te chamando. Aqueles que diziam para ele ficar quieto. Sabe aquele negócio quando fala uma coisa, tu contraria e a pessoa muda de opinião? Cala a boca, rapaz, fica quieto, não sei o quê. Chama ele. Vem, querido, vem. Agora mudou. O mestre está te chamando. Jesus parou e notou Bartimeu. Aquela multidão gritando, pedindo socorro, misericórdia, pedindo cura. Jesus parou e ouviu aquele cego, aquele mendigo, aquele pedinte. Ele ouviu o clamor daquele homem e disse: chame-no. Jesus chamou. Porque Jesus queria ter um encontro pessoal com Bartimeu. Jesus deu atenção para Bartimeu. Jesus viu o coração de Bartimeu, desejoso por uma cura, desejoso por uma nova vida. Bartimeu queria sair daquele estado que ele estava. Bartimeu não estava mais contente com a vida que ele estava vivendo, mendigando na sarjeta da vida, não aproveitando, não conhecendo a sua família mais. Tudo indica que Bartimeu não era cego de nascença, porque o texto fala, depois vamos ler mais na frente, ele queria voltar a ver a sua família, a ver as pessoas, a sair daquele estado que ele estava. Vou ler o 49 e vou emendar com 50, tá? Novamente 49. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, ele deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se até Jesus. Meu irmão, ele estava naquela condição totalmente à margem da sociedade, mendigando, pedindo esmolas. Há quem diga que essa capa simbolizava uma espécie de alvará que ele tinha, uma licença que ele tinha para mendigar. Esse símbolo pode nos dar a entender que ele deixou de lado aquela vida miserável, aquela vida de pedinte, aquela vida totalmente fora da sociedade, para ir até Jesus, para ter uma vida nova. Ele queria naquele momento deixar de ser um miserável. Quantas vezes muitas pessoas, elas não têm essa atitude de querer deixar de ser um miserável. Deixar de ser uma pessoa que pede, uma pessoa que sempre precisa da ajuda dos outros. Quem sabe ele poderia se contentar, e tem pessoas que se contentam, elas gostam de ser miseráveis, gostam de viver com o resto, mas ele não queria mais essa vida. Ele não queria. Ele queria voltar a trabalhar, ter o ofício dele, ter uma família. Embora fosse cômodo ele receber esmolas, ele queria uma vida nova. Ele deixou de lado. Ele deu um salto. Isso demonstra uma vontade grande que ele estava de ir até Jesus. Ele declarou que a vida dele passada ficou para trás. Aquela capa simbolizava o estado que ele estava. Se realmente era um alvará cedido por Roma, ou se era realmente um pano que ele usava ali para demonstrar o seu estado de miséria, a verdade é que ele deixou para trás. Ele já havia entendido que, se ele fosse até Jesus, algo diferente ia acontecer com ele.
ele não precisaria voltar atrás e pegar aquela capa, porque a partir dali, tudo seria diferente. Temos que entender, irmãos, que quando nós vamos até Jesus, quando você se aproxima de Jesus, você não é mais a mesma pessoa. Quando você já chega até Jesus, você vai ser transformado. A obra que Ele tem para fazer na sua vida é uma obra verdadeira. Jesus muda a nossa história. Quando chegamos até Ele com fé, Ele faz uma obra em nossa vida. Nós precisamos deixar para trás o nosso passado. Deixar para trás o passado de mendigo, o passado de miserável, o passado de alguém que não tinha nenhuma esperança na vida, e passar a ter um futuro, um presente e um futuro com Cristo. Precisamos crer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Portanto, irmãos, para a vida de um cristão, não cabe, de forma nenhuma, olhar para o passado. Não cabe de forma nenhuma nos alimentarmos da nossa velha natureza. Para um cristão, a vida, ela tem que ser, cada dia, uma vida de novidades. Nós que servimos a Cristo, irmãos, nós temos motivos para viver. Você tem motivo para viver. Jesus, Ele mudou a tua história, meu irmão. Entenda isso. Você tem motivo para acordar todas as manhãs e ser feliz. Embora tenha lutas, embora tenha dificuldades, embora tenha enfermidades, eu não sei quantos remédios você toma por dia, eu não sei as dores que você sente, eu não sei a dificuldade que você tem. Isso para o cristão pode acontecer, mas não pode roubar a alegria. Porque a alegria, ela tem um nome, ela chama-se Jesus. Ele é a alegria da nossa vida. Mesmo com as circunstâncias adversas, Ele continua sendo a nossa alegria de todas as manhãs, porque as suas misericórdias, elas se renovam em nossa vida todas as manhãs. Todas as manhãs nós nos sentimos perdoados por Deus, lavados pelo sangue de Cristo, regenerados pela palavra de Deus. Essa é a nossa vida, irmãos. Não podemos olhar para o nosso passado, não podemos nos sentir miseráveis, nos sentir um zero à esquerda, não. Deus não quer que nós pensamos assim. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Aleluia! Ele fez uma obra em nossa vida. Aquele homem deu um salto e ele foi até Jesus, porque ele sabia, para aquela área de mendigação, para aquela capa, para aquele estado que eu estava, eu não volto mais. Não volte mais, meu irmão. Não volte mais. Continue com Cristo, buscando a Jesus. Versículo 51. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Pode parecer uma pergunta óbvia. E é claro que Jesus sabia o que aquele homem queria. Você vê um mendigo chegar até você, cego, miserável, clamando. Parece até, vamos dizer assim, esquisita essa pergunta de Jesus. Porém, Jesus, ele queria ouvir da boca de Bartimeu o que ele queria. Sabe quando você pensa assim, Deus já sabe o que eu estou passando. Eu não adianta orar mais. Eu estou desanimado, Deus já conhece o meu sofrimento. Deus conhece o sofrimento, Deus sabe a tua dificuldade. Deus sabe da tua luta. Mas Ele quer ouvir da tua boca um clamor. Amor de misericórdia.
um clamor de pedido de socorro. Deus quer nossos lábios. Deus quer ouvir que nós clamamos o seu nome, buscamos a sua força. E era necessário que Bartimeu declarasse a sua necessidade para o Senhor Jesus, clamasse o socorro. E ele fala: mestre, eu quero ver. Ele deu o nome, irmãos, aquilo que ele precisava. Ele declarou, ele foi objetivo aquilo que ele precisava. Quem sabe você tentou de todas as formas, muitas coisas na sua vida, e você não conseguiu. Jesus pede para você essa noite, declare aquilo que você precisa. Seja objetivo. Você tentou muitas vezes, quem sabe, ajustar o seu casamento. Você tentou com as suas forças. Quem sabe até buscou ajuda. Buscou, quem sabe, alguns conselhos. Ou buscou, nada contra, mas ajuda com psicólogos. Terapia de casal. Só que você não falou para Jesus. Você não falou para Ele. Fala para Jesus. Qual é a tua dificuldade? Declara para Jesus: Senhor, eu quero ver. Eu quero, Senhor Deus, ser curado. Quem sabe o Senhor nessa noite aqui vai curar muitas pessoas. Há áreas na sua vida, quem sabe, que você não consegue avançar, não consegue crescer. Quem sabe há feridas na sua alma, que Jesus, Ele quer tratar na sua vida. Tenha coragem de falar para Jesus. Tenha coragem de orar e pedir: Senhor, cura essa mágoa, cura, ensina a perdoar. Muitos carregam mágoas em seu coração, carregam raízes de rancor por anos na sua vida. Isso prejudica. Jesus quer curar essa noite. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. A fé que ele teve de chegar até Jesus chamou a atenção de Jesus. E aquele homem foi curado. Só que a cura não terminou ali. E ele passou a seguir Jesus. Quantos, infelizmente, tratam Jesus como se Jesus fosse um pronto-socorro, que só procura na hora da dificuldade. Quando o casamento a mulher está ameaçando sair de casa, se separar, ou bate aquela enfermidade incurável, vem a notícia daquela enfermidade, ou muitas vezes a depressão. Mas quando tudo fica bem, esquecem de Jesus. Aquele homem, ele teve a sua história transformada, mas ele passou a seguir Jesus. Não sabemos a continuação da história, não ouvimos falar de Bartimeu nas cartas depois, mas o texto do Evangelho diz que ele passou a seguir Jesus. Jesus, ele fez uma obra na sua vida. Jesus transformou a sua vida, curou a sua vida, restaurou o seu casamento, mudou o teu viver. Você precisa continuar caminhando com Jesus. Quem sabe Jesus quer não curar nossos olhos nessa noite, mas abrir nossos olhos espirituais. Bartimeu andava nas trevas.
literalmente falando. Eu não imagino como deve ser a vida de um cego. Eu conheci uma pessoa, ela foi até membro da nossa igreja anos atrás, muito querida, e ela foi jovem na época do nosso grupo de jovens, e ela perdeu a visão. E eu conversando com o esposo dela, ele me relatou como foi a adaptação da vida dela, né? É uma coisa complicadíssima, perder a visão, não enxergar nada na frente. Mas muitos andam assim espiritualmente. Muitos andam assim, não discernindo aquilo que fazem. Nós precisamos da luz do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos da direção do Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus é a luz que brilhou em meio às trevas. Jesus, ele ilumina os nossos caminhos. A Bíblia diz no Salmo 119 que a sua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós não podemos andar em trevas. Nós que conhecemos, estamos se aproximando da palavra. Nós não podemos andar em trevas. Jesus nos chama nessa noite para que nós lançamos para fora, para longe de nós, o nosso passado miserável. Deixamos a capa que nos prende à mendicância, que nos prende a uma vida miserável. E nós corramos até Jesus para receber a sua cura, para receber o seu toque. Quero convidar você a orar nessa noite comigo. Se puder ficar de pé, peço que o louvor venha ministrar uma canção. Eu quero orar a você, eu quero desafiar você a vir até aqui à frente. Os obreiros estarão orando por você. Se há algo na sua vida que precisa de um toque especial de Jesus, se há alguma enfermidade física, se há algum problema que você está precisando de restauração, convido você a vir. Mas faça como Bartimeu fez. O mestre está te chamando. Dê um salto. Se você precisa de um toque especial do Senhor, se você precisa de uma cura, de uma renovação, de uma restauração para a sua vida, para o seu casamento, se você tenta se libertar de alguma coisa e você não consegue, seja um vício, algum vício de alguma cigarro, drogas, ou vício de pornografia, ou você tem uma enfermidade no seu corpo, precisa de cura, sai do teu lugar, meu amado. Vem até Jesus, como uma forma de uma expressão de fé. Ele pode tocar no seu lugar, com certeza, mas eu quero te pedir hoje, que você venha até aqui à frente, que você receba a oração. Creia que Jesus está aqui nesse lugar. Aquele que é o filho de Davi, o mesmo que tocou na vida de Bartimeu e curou ele, está aqui essa noite. Ele quer te tocar. Quem sabe você pensa, mas é impossível isso. Eu tenho vergonha. Jesus, ele está aqui, meu irmão. E ele vai te curar. Ele vai te tocar. Ele vai te renovar. Não duvide. Ei! Jesus está passando por aqui. Aquele que ressuscitou mortos está aqui nesse lugar. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Ele está passando por aqui essa noite. Jesus quer te tocar, meu irmão. Ele quer te curar, Ele quer te renovar. Ative sua fé agora. Você foi encorajado pela palavra de Deus.
a fazer como Bartimeu fez. Bartimeu não teve medo. Ele gritou para a multidão. Ele quis chamar a atenção de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toca essa noite, Senhor. Toca essa noite, Senhor. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim a minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Toca, Senhor. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Toca, Deus. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer, Aleluia, o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Diga pra Ele. Preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza
escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti, Senhor. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Aleluia. O Senhor está operando aqui nesse lugar, meu irmão. Sinta a cura do Senhor. Sinta o toque do Senhor. Sinta a libertação do Senhor na sua vida. Deus está te tocando essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu toque. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo. Continua falando conosco, Senhor, ministrando em nossas vidas, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Aleluia. Eu quero desafiar você, meu irmão, a testemunhar aquilo que Jesus tem feito na sua vida. O seu testemunho de cura, de libertação, pode ajudar muita gente, encorajar muita gente a se posicionar em Deus. Então, se Jesus tocou na tua vida, testemunha. Se Ele te curou fisicamente, se você tinha uma enfermidade e não tem mais, testemunha. Para que mais pessoas possam ver. Alguns creem só em ler a palavra de Deus, outros creem ouvindo outros falar. Testemunhe. Se Jesus te curou essa noite, testemunha. Nos cultos que vão depois haver, testemunhe. Fala comigo pessoalmente. Pastor, Jesus me curou dessa enfermidade, eu quero testemunhar. Eu tinha tal dor, eu tinha tal problema, Jesus mudou, eu tinha tal dificuldade. Testemunha. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento, por esse culto, pela tua palavra que foi pregada, Senhor, pela tua ação do teu Espírito nesse lugar, Senhor. Abençoa o teu povo nessa noite, Deus. Nos dá uma semana graciosa, Senhor Deus, na tua presença, abençoada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados, uma ótima semana. Os irmãos de casa, Deus abençoe. Tchau, tchau.